Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre uma série lançada recentemente na Netflix. Na verdade, não recentemente. Se eu não me engano, ela foi lançada em 15 de maio e se chama White Lines. White Lines é uma série que tem o dedinho dos produtores de La Casa de Papel e é falada tanto em inglês quanto em espanhol. Ela acontece uma parte na Inglaterra e na Espanha, mais precisamente em Ibiza. É uma série, no meu ponto de vista, para maiores de 18 anos e ela tem 10 episódios com mais ou menos 50 minutos cada. A série traz imagens de dois anos diferentes, 1996 e 2020. Já começa com um povo encontrando um cadáver em uma região mais deserta. Zoe, que é a personagem principal, busca o irmão e acredita que o cadáver é ele. Zoe é uma menina inglesa, assim como seu irmão, mas esse corpo é encontrado em Ibiza, nos arredores de Ibiza. No primeiro episódio, a personagem parece que está falando com a gente, mas na verdade ela está em um hospital e ela está conversando com uma mulher. E aí ela acaba ficando em Ibiza para tentar descobrir o que aconteceu com o irmão. A série é repleta de boates, música eletrônica, drogas e orgia. E as paisagens de lá são lindíssimas, incríveis, deu vontade, admito que deu uma vontade de colocar Ibiza num sonho de consumo para visitar futuramente. O irmão dela tinha 3 amigos que também eram ingleses, que foram da Inglaterra para a Espanha com ele, e um deles também era um DJ, a outra atualmente está trabalhando com uma questão de uma casa de orgia, alguma coisa assim. É confuso de princípio entender bem qual é a proposta do negócio dela. E o terceiro, ele é bastante espiritual, ele tem toda uma vibes espiritual e coisas naturais e ervas e drogas naturais, enfim. Acompanhamos aí na série para entender melhor essa história em relação ao Axel, que é o irmão da Zoe. Assim, acompanhamos um pouco do que aconteceu com ele em Ibiza, após eles terem chegado, mas também anteriormente em Manchester. E todo o processo de eles irem, né, de Manchester para Ibiza, o porquê, o quanto eles queriam trabalhar com música eletrônica, que eles achavam que Ibiza ia trazer toda uma nova vibe. As questões em relação ao Axel com o pai, com a irmã também, antes, porque a irmã ela participava bastante desses eventos de música eletrônica que o Axel e os amigos faziam. Conhecemos um personagem que particularmente eu passo a gostar muito, que é o Boxer. No primeiro episódio, admito que eu fiquei com muito ódio dele. Eu pensei, meu Deus, quem é esse maluco? Por que ele tá fazendo isso? Que absurdo, ele vai matar o cara. E aí, na verdade, ele é uma pessoa muito ótima e muito péssima ao mesmo tempo, só que ainda assim, ele é um personagem muito interessante porque ele tem esses dois lados, essa lealdade que ele tem também tá totalmente vinculado com tudo, esse sentimento dele em relação ao que acontece depois, como ele acaba também se apaixonando bastante, como na verdade ele é muito mais sentimental do que aparentemente parece, mas como ele deve essa certa lealdade é o trabalho dele, por mais que não seja um trabalho usual, né? Ele acaba ficando muito nesse misto de as coisas que ele tem vontade de ser, tem vontade de fazer e o que ele deve fazer por causa do que ele foi contratado para. É uma dúvida bastante grande na cabeça dele, mas ele é um personagem que ele consegue mostrar dois lados bem interessantes, porque ele é muito fofo, ele é muito engraçado, ele é muito dedicado ao que ele acredita e às pessoas que ele se encanta e ele gosta. E ele tem essa questão de lealdade muito forte, por mais que às vezes acabe sendo de um lado ou de uma maneira mais negativa. Não necessariamente negativa, mas prejudicial às pessoas ao redor e até a ele mesmo, né? E nessas descobertas da Zoe, ela percebe que todo mundo tem uma história com o Axel. Aparentemente, o Axel era uma pessoa muito importante, muito relevante, muito carismática, muito enigmática, não, como é que é? Aquela pessoa que atrai as coisas, atrai as pessoas ao redor dele. E isso claramente a gente vai descobrindo no decorrer da série, mas não é um spoiler, né? É uma particularidade do personagem, mas a gente vai entendendo melhor esse lado em relação a ele e talvez vendo uns lados, ou melhor, um lado não tão
angelical como a irmã vê. No começo eu admito que a Zoe me irritou. Eu cogitei em desistir da série por causa dela, porque ela faz umas cagadas e ela acha que pessoas aleatórias têm que se responsabilizar e resolver os problemas que ela causou. E aí ela conta a história triste dela com o irmão e acha que isso daí é o suficiente para que outras pessoas se responsabilizem por coisas que não tem nada a ver com essas pessoas que ela fez, que ela agiu sem pensar. O que aparentemente no decorrer da série acaba reduzindo bastante porque serve como uma certa evolução, ou aparenta uma certa evolução da personagem no decorrer dos episódios. Quem tá nos primeiros episódios também pode pensar que é uma série bastante sensal, porque após o primeiro acontecimento demora muito para acontecer outra coisa. Mas eu não tenho muito problema com séries um pouco lentas e que abordam bastante a questão psicológica e o emocional de cada personagem, os sentimentos deles, e não necessariamente ocorrem acontecimentos muito eufóricos e frenéticos. Pra mim é ok, mas eu admito que pode causar irritação para pessoas que gostam de séries de suspense que tem muita ação e muitas dúvidas colocadas na sua cabeça, mas de maneira bastante dinâmica. Não é o caso dessa série. Ela causa muitas dúvidas, mas ela também apresenta muitas coisas no decorrer dos episódios, mas nada é muito dinâmico. Eu acho que ela é muito mais introspectiva, pelo menos pra mim foi uma série muito mais introspectiva do que extrovertida ou que tivesse essa dinamicidade de muitas outras séries de suspense. É um suspense muito mais psicológico e muito mais introvertido, como eu disse. E além disso, também eu considero que é uma série de drama bem forte, porque consideramos outras questões muito mais particulares dos personagens que vão além do suspense sobre quem matou o Axel. E eu acredito que para aproveitar a série integralmente, você precisa gostar dos temas que ela traz. Como eu falei da Zoe ali, que eu não curtia esse negócio dela jogar a responsabilidade para outras pessoas, para mim também ela teve um golpe assim, sei lá, ela caiu de uma maneira muito brusca, porque no começo do primeiro episódio, quando ela está com o marido e ela vê o corpo, né, isso aí eu acredito que não seja um spoiler, porque realmente é no comecinho, os primeiros acho que 5 a 10 minutos do episódio, é a premissa também da série, né, ela parece muito badass, ela parece muito foda, e aí ela vai, sei lá, descobrindo as coisas e se afundando cada vez mais e mostrando um lado muito, muito chorão, muito dramático. E às vezes até bem bobona. Gostaria de ressaltar aqui, e para quem já assistiu a série, gostei muito da morte no barco. Quem assistiu, por favor, me diga se só eu que achei muito incrível a morte no barco. Tem uma relação muito estranha também entre mãe e filho nessa série, o que eu admito que eu achei bem nojento. Mas em compensação também em relação a Zoe, ela tá se abrindo para coisas novas, tá se descobrindo, porque ela sempre foi bastante retraída e depois da morte do irmão mais ainda. Então ela se tornou aquela menina que casou, teve filho, um trabalho normal, porque ela é bibliotecária, então ela é vista por todos eles como muito certinha, e lá em Ibiza ela tá tendo essa oportunidade de se descobrir e se abrir mais para as experiências da vida. E o casal principal da série, para mim pelo menos é o casal principal, é o mais aleatório para shippar. São personagens totalmente diferentes, mas curiosamente tem muita química e parece que eles não sei, se identificam no interior. É meio louco pensar isso, mas um personagem no seu interior tem mais aquela questão emocional e mais leve, enquanto o outro quer sair do casulo e quer se mostrar de uma maneira muito mais vibrante para o mundo, para a sociedade. Então eles acabam se conectando de alguma maneira nesses interiores, nesses fundos do poço de cada um, né? Fundos do poço emocionais de cada um. De princípio, eu realmente achei que a série podia ser muito mais suspense, mas no fim das contas é muito mais sobre essa descoberta da Zoe. Por mais que ela tenha sido motivada pelo caso de assassinato, mas eu acho que a série é totalmente sobre a Zoe se descobrir um pouco mais do irmão, descobrir um pouco mais sobre a vida, entender o que ela gosta, o que ela sente vontade de fazer e o que ela acabou negligenciando para seguir um padrão exigido pelo próprio pai também, exigido pela sociedade.
E sobre essas descobertas que ela tem em relação ao crime, ela também tem descobertas sobre o irmão, que talvez ela não goste muito do que ela fica sabendo. Não são extremamente positivas. E aí também, para o espectador, a gente tem uma virada muito interessante de opinião sobre o Axel e sobre como ele era e o que ele fazia. E o episódio 7 coloca totalmente uma pá de cal sobre isso e você já começa a entender muito mais sobre o personagem sem ver apenas a visão da Zoe e do pai dela sobre. Às vezes acabamos por gostar de uma pessoa sem realmente conhecer todos os lados dela. Conhecemos apenas o lado que a pessoa quer nos mostrar. E para cada pessoa, obviamente, a pessoa vai ser de uma maneira diferente, vai mostrar aspectos seus diferentes, para causar efeitos diferentes. Eu adoro muito música em espanhol, então para mim a trilha sonora foi muito ótima, gostei bastante. O relacionamento da Ana e do Marcos também tem bastante espaço na narrativa e a falta de reciprocidade. Uma coisa que eu consegui absorver bastante da série é que quando somos adolescentes temos uma ilusão de como a vida deve ser ou vai ser. Mas a realidade, muitas vezes, ou melhor, quase todas as vezes, não é um conto de fadas. E uma hora você precisa se responsabilizar pelos seus erros também. Não apenas comemorar os sucessos e jogar os erros por abaixo do tapete. E sobre o nome da série, eu admito que sou muito ingênua, porque eu demorei um tempão para entender o que essas white lines significavam. E pesadíssimo, assim. Tudo a ver com o que eles fazem e com vícios, enfim. Acredito que outra pessoa tenha entendido de maneira mais rápida o título da série, mas eu acabei demorando um pouco para pegar no tranco nesse quesito. White Lines para mim foi uma série proveitosa, sim. Eu achei bastante pesada e, como eu falei, é preciso gostar dos temas. Eu gosto bastante de série em espanhol. Eu acho os temas bastante interessantes para conhecer. Apesar que muitas coisas me apavoraram de alguma maneira na série, coisas que soaram estranhas e até desagradáveis ao mesmo tempo. Então tem que ter um certo estômago para algumas coisas que a gente não entende como as pessoas podem ser tão mesquinhas e ao mesmo tempo pervertidas e viciadas e egoístas, enfim, muita coisa. Mas como eu disse, foi uma série proveitosa pra mim. Eu não acredito que vá ter segunda temporada. Se tiver, eu gostaria de entender por que caminho, né, ela iria seguir, mas eu acredito que ela finaliza muito bem. Neste último episódio, já compreendemos todos os acontecimentos. Enfim, White Lines não é uma série para todo mundo. Isso é uma coisa que é, sem sombra de dúvidas, é uma série bastante segmentada. Então, se você pretende assistir essa série, se você se interessou pelo que eu falei aqui no vídeo, entenda um pouquinho mais, pesquise um pouquinho mais sobre os temas que ela aborda e esteja preparado para ver a realidade e a vida nua e crua, sem nenhum filtro bonitinho do Instagram para mostrar ela para vocês. Quero pedir que, caso vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de dar o gostei e também se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Muito obrigada por vocês assistirem ao vídeo, eu vejo vocês no próximo. Um grande beijo, tchau, tchau!